O futuro já está escrito e não pode ser mudado. Olá, eu sou Bruno Fai e eu vim conversar um pouquinho mais com vocês sobre a questão do tempo em Dark e também no cinema, na TV, nas séries e tudo mais. Aqui a gente vai falar sobre a questão do tempo pré-determinado. A gente conversou sobre outras questões, paradoxos temporais. Afinal de contas, essa série traz pra gente vários conceitos temporais que estão bem ligados à questão da ciência, da física, física quântica, dinâmica clássica, entre outras questões. E aqui nós vamos levantar algumas situações em que o tempo é estático, ou melhor ainda, não vamos dizer estático, porque ele não é estático, ele é dinâmico, mas que o tempo ele já está totalmente predeterminado. Existem algumas teorias, isso na verdade já vem de bastante tempo atrás, em que na verdade nós navegamos sobre situações que já existem. A gente só vai selecionando qual a situação que nós queremos e nós vamos chegar eventualmente no mesmo ponto. Isso daí é muito explorado também em algumas séries de TV e também em cinema. Nós temos aí, acho que um dos casos mais clássicos e emblemáticos é o filme Os Doze Macacos. Se você não conhece a história, eu vou tentar ser bem sucinto e vou tentar não dar spoiler, mas é impossível, né? Então, espero que você assista, eu já tenha assistido. Em Os Doze Macacos, nós temos o personagem principal do Bruce Willis que volta ao passado para tentar impedir o tal do exército dos Doze Macacos que parece que tinha sido responsável pelo grande apocalipse que acabou com um apocalipse, no caso foi um vírus que eles lançaram, né, na Terra e que acabou matando praticamente 99% da população mundial. Colocando o mundo numa situação de viver em lugares fechados, longe dos pontos de civilização. Não existia mais civilização, na verdade. E aí ele é enviado ao passado, porque ele é tipo um prisioneiro, e aí ele vai tentando achar uma forma de tentar descobrir o que aconteceu e impedir essas pessoas. No entanto, ele é assombrado por umas imagens da infância dele, sonhos e tudo mais. Ele vê uma mulher e tudo mais que parece com a mulher que ele acaba conhecendo quando ele vai para o passado, e enfim, ele acaba criando uma relação. E a gente acaba descobrindo no final da história que na verdade ele não voltou ao passado para impedir nada, ele voltou ao passado exatamente para que tudo acontecesse exatamente como estava previsto. Então, assim, o tempo, não existe um futuro, um presente, um passado. Todo o tempo é o tempo. Então, o presente é o futuro de um passado com o passado de um futuro. Hoje, a nossa conversa, nesse momento que você está vendo esse vídeo, esse momento é um futuro que ainda não era visto no seu passado, que já foi um presente, e agora, daqui a pouquinho, vai ser só um passado para um presente que você ainda vai chegar lá. E então, de certa forma, todo o tempo está compactado no mesmo lugar. Nós estamos no presente o tempo inteiro e ao mesmo tempo nós não estamos, nós somos passado e futuro. Então, como é que você pode alterar o presente? Você não altera, você apenas existe nele e vive nele. Outras séries e outros filmes, como por exemplo Máquina do Tempo, é um filme que traz um pouquinho dessa questão do tempo pré-determinado. Ele trabalha muito mais dentro do universo do passado, quando o personagem principal fica tentando voltar para salvar o amor da vida dele e não consegue. Toda vez que ele salva a noiva dele, a mulher que ele ama, ela logo em seguida morre de alguma forma. Ela é atropelada por uma charrete, ela cai num lago, ela leva um tiro, enfim, alguma coisa acontece, ela tem um problema, sei lá, ela tem uma isquemia, alguma coisa acontece, essa mulher tem que morrer, ela não pode viver. Ou seja, o tempo sempre vai dar um jeito dela não existir. No presente, ela não pode existir. A gente tem também, por exemplo, o filme Eu Te Amarei Para Sempre, né? Que é baseado naquele livro The Time Traveler's Wife, que também trabalha com essa questão do tempo pré-determinado. No entanto, ele trabalha com essa questão do tempo em lapsos e a gente tem essa visão dupla. De um lado, a gente consegue ver esses lapsos de tempo através do olho do viajante do tempo, e do outro lado, a gente vê esses lapsos de tempo pelo olhar da esposa dele. Ela vive o tempo corrido, o tempo corrente de começo, meio e fim. No entanto, ele sempre existe em momentos diferentes na história dela. Então, quando ela era criança, ela conheceu ele, sendo que ela já conhecia, ele já conhecia ela. No entanto, quando ele acha que está conhecendo ela pela primeira vez, ainda na juventude, ela já conhecia ele há muito tempo, em vários outros pontos da história. Isso é muito parecido com a história da River Song dentro do Doctor Who. Ela tem uma linha de tempo que vai se misturando com o Doctor Who,
Quando eles têm o primeiro encontro, ela está praticamente no final da vida dela, é o final da história dela, quando eles se encontram, ele encontra ela pela primeira vez. No entanto, à medida que a história vai avançando, ele vai encontrando ela em situações diferentes, em momentos diferentes da vida dele e dela, e até o momento em que, por exemplo, ele encontra ela e é o primeiro encontro dela com ele, mas ele já conhece ela de cor e salteado, já conhece ela muito bem, obrigado. Então, assim, mas isso mostra também essa questão do tempo como algo já determinado. Se ela vai encontrar ele no futuro e ela já encontrou ele no passado, no último momento da vida dele, é como se as duas linhas temporais tivessem se cruzando e indo em caminhos opostos, mas eles existem simultaneamente e eles se completam. A vida dele é pautada, a história dele é pautada na linha temporal dele, por mais que ele viaje para cima e para baixo, é pautada na linha temporal dela que está fazendo o caminho contrário. Ou seja, são linhas temporais que já estão predeterminadas, não tem como escapar desse enlace. A série Dark, ela trabalha um pouco esse conceito também, no momento que a gente pensa, por exemplo, que nós temos três Jonas, sendo que um deles é o Adam, e eles se encontram eventualmente e eles têm formas diferentes de pensar. Afinal de contas, como é que o Adam se tornou Adam quando ele encontra com o Jonas? Ele tenta explicar de certa forma que ele já esteve naquele lugar, ele entende a situação, ele entende as perguntas que ele está fazendo e as dúvidas que ele tem, e ele sabe que tudo que ele está falando ali naquele momento, ou muitas das coisas que ele está falando naquele momento, não vão realmente surtir um efeito naquele momento, que precisam acontecer uma série de coisas para que ele consiga chegar lá, e que ele olhando assim, ele sabe que o Jonas está olhando para ele pensando: como eu posso ter me tornado esse cara? É impossível, não tenho como me tornar, eu não acredito nisso. E aí a gente também tem os momentos em que o Jonas, lá com seus 40 e tantos, 50 anos mais ou menos, encontra com o Jonas adolescente e também tem a mesma conversa e a mesma linha de pensamento. É bacana porque, por exemplo, o Adam fala sobre os três momentos, né? Ele fala da inocência, que é o nome da ingenuidade, inocência e da vida. E ele coloca os três Jonas nesses momentos diferentes de história. Ele coloca o Jonas inocente, que é o Jonas ingênuo, que é o Jonas inocente, né? Que é o Jonas que não sabe de nada. E você tem depois o Jonas ingênuo, que acredita que pode fazer alguma coisa. E finalmente o último Jonas, que entende como é que a vida funciona. Então, assim, no fim das contas, esse ciclo de vida do Jonas está completamente predeterminado. Ele não tem como escapar. E talvez, como no final da série tenta dar a entender, o Jonas está achando ou pensando que ele pode fazer uma ação diferente para poder mudar alguma coisa. Porque ele tentou fazer uma ação diferente e percebeu que foi enganado pelo Adam. Mas talvez, mesmo as ações, depois de ter sido enganado pelo Adam, porque estava predeterminado que ele seria enganado, também são ações predeterminadas. Agora, se isso vai se realizar, não sabemos. Nós vamos descobrir isso na próxima temporada de Dark. Então, fica com a gente, se inscreve aqui no canal e vamos continuar falando de Dark, cara. É maravilhoso. Até mais. Tchau, tchau.